Não adianta você ser um excelente profissional e você estar trabalhando exclusivamente para o outro. Eu não encaro o erro como inimigo. Pelo contrário, tomei aquela decisão, eu preciso analisar. Eu acho que é isso que a gente precisa, dentro desse mercado da medicina, fazer. Ser mais analítico, não tanto automático. O posicionamento de mercado é muito importante, porque ele vai resumir todas as ações que você traz, ou no digital ou no offline, para que o mercado veja quem de fato você é. O médico nem tem tanta formação de liderança assim. Acho que a gente tem uma capacidade imaginativa muito grande em relação à liderança médica, mas na verdade eu vejo a grande maioria dos médicos. Eu quero fazer o meu trabalho como médico e voltar para minha casa. Eu não quero avaliar indicadores, gestão, o que é que está funcionando. Você deve ver isso muito mais do que isso. Dentro da medicina, a gente não tem essa formação, essa liderança, essa visão empreendedora e estratégica. E a gente tem que buscar isso ou aprender com a vida, né? Da mesma forma da pesquisa clínica, isso precisa ser aprendido e são tentativa e erro. Seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso Clínico. Hoje eu recebo aqui alguém que reúne todas as boas características que nós prezamos no nosso ecossistema, que é o Dr. Cláudio Rocha. O Cláudio, ele é oncologista, pesquisador clínico e um grande empreendedor no mercado da saúde. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, que promete muito, né? Queria que você se apresentasse para as pessoas saberem mais do que você faz, obviamente quem ainda não o conhece, e vamos dar início a esse nosso bate-papo. Excelente. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar estreando esse podcast e com certeza que vai ter muito sucesso. Meu nome é Cláudio, sou médico oncologista, sou daqui de Teresina, no Piauí, e atualmente atuo como pesquisador em oncologia e faço parte da aceleração médica junto com o Carlos Eduardo, que tem me ajudado a ter mais visão sobre gestão e negócios para poder fazer escolhas mais assertivas dentro da minha carreira. Perfeito, Cláudio. Bom, conta um pouco mais aí sobre como que começou a sua carreira na oncologia e como que você acabou chegando até a parte da pesquisa clínica para quem ainda não tem tanto conhecimento assim sobre o que você faz. Pronto. Eu sou médico, sou formado aqui na Universidade Federal do Piauí, sou egresso da Universidade Federal, e assim que eu me formei, já fui direto para São Paulo. Lá em São Paulo eu fiz clínica médica durante 2 anos, no Hospital das Clínicas, na USP, e continuei por lá mais 3 anos em oncologia. Assim que eu finalizei a minha residência médica, eu voltei para Teresina, e assim que eu cheguei em Teresina, eu vi as dificuldades e barreiras que existiam dentro do mercado médico, né? A oncologia é um mercado com poucos profissionais na época, né? Hoje nós temos mais, mas na época mais ou menos nós éramos uns 15 oncologistas em Teresina. Eu iniciei minha carreira em março de 2015 e eu já tinha tido um pouco de contato com a pesquisa clínica dentro da minha formação na residência médica, né? Mas assim que eu cheguei em Teresina, não tinha centro de pesquisa, ninguém falava de pesquisa clínica, e eu trabalhava como oncologista, sempre relacionado com convênio, já que o tratamento oncológico é um tratamento bem caro, né, bem custoso. E essa é a história natural de um oncologista. Você se forma, você começa a atender pacientes de convênio e você começa a se associar a esses grupos, né? Então, eu trabalhei em 2 clínicas oncológicas assim que eu cheguei, e eu percebia que existia, no começo, essa dificuldade em ter novos pacientes, porque você é um novo profissional dentro de um mercado que já tem vários profissionais com mais tradição, já estão há mais tempo do que você, né. E eu enfrentei várias barreiras também, porque o que eu enxergava nos congressos médicos, especialmente de oncologia, que é a minha área específica, e eles têm diversos congressos internacionais, como o europeu e o americano, eles sempre fazem a pergunta, né? Geralmente os congressos são sexta, sábado, domingo, eles fazem a pergunta: o que vai mudar na segunda-feira para você? E eu voltava para Teresina e nada mudava, porque essa atualização
tem um intervalo muito grande entre o que é aprovado nos Estados Unidos e na Europa e o que chega no Brasil, o que passa por toda a burocracia para um medicamento que foi discutido, foi avaliado, que se mostrou efetivo num congresso americano, chega meses, anos, até 5, tem medicamentos que chegaram 5 ou 7 anos depois. Então, às vezes chegava no Brasil junto com a Venezuela. E toda a América Latina já tinha como oferecer esse tratamento e o Brasil e a Venezuela estavam lá no final sem ter a possibilidade de oferecer esse medicamento. Então, esse bastidor é muito importante que todas as pessoas conheçam e que nós médicos sabemos. Isso gera muita frustração, porque você vai para um congresso médico para se atualizar, só que quando você volta na segunda-feira nada muda na sua vida e você parece que está remando contra a maré. Você quer fazer o novo, mas ao mesmo tempo o sistema te vence. E é uma frustração que é uma frustração para você, enquanto médico, que obviamente não consegue oferecer as melhores soluções para o seu paciente, que acaba reverberando negativamente na saúde do paciente, Com toda certeza. porque ele continua sempre com os mesmos tratamentos e com as mesmas possibilidades que o mercado que o autorizou, né, digamos assim, conseguem trazer, mas toda a nossa burocracia não consegue deixar isso acontecer de uma forma mais rápida, né? Maravilha. Então aí, nesse sentido, foi esse o momento que você percebeu que tinha que haver uma opção para trazer essa solução mais rapidamente para os pacientes, e em especial para as pessoas aqui do Piauí, não é isso? Sim. Na verdade, não é tão simples esse pensamento, essa mudança de chave, né? Mas sempre quando você tem uma negativa de um convênio, sempre quando você vê que um paciente não tem acesso a um medicamento que você tem certeza que é melhor do que o que está sendo oferecido para ele, isso vai gerando raiva, vai gerando motivação para você procurar outras formas de conseguir acesso a esse medicamento, né? Uma das coisas que aconteceu na minha história foi que, em 2015, assim que eu cheguei, eu recebi a grata surpresa de que eu fiz uma prova nos Estados Unidos, que eu fiquei em primeiro lugar na avaliação de todas as residências dos Estados Unidos, junto com o ICESP, que era onde eu fiz residência. E a partir daí eu comecei a ser mais conhecido em Teresina, no Piauí e no Brasil por conta disso, ter tirado essa nota. E é interessante porque naquela época eu não tinha a maturidade suficiente para lidar com isso, porque ao mesmo tempo eu estava lá como o melhor do mundo, ou o melhor da prova da ASCO, e na minha prática isso não mudava, porque eu continuava sem acesso aos melhores tratamentos. Então, de que adianta você ser um excelente profissional se você não tem acesso às ferramentas que lhe fazem um bom profissional? É como se não tivesse nem conseguido aproveitar o que isso poderia ter trazido para ti, né? Exatamente. E hoje, retrospectivamente, eu consigo ver que o autoconhecimento é muito importante, né? Eu gosto bastante de literatura e recentemente eu estou lendo a biografia do Lance Armstrong. Para quem não sabe, ele é um grande esportista, um ciclista que venceu o Tour de France, que é uma competição legitimamente europeia e que os americanos não têm tanta tradição nisso, né? E ele teve um câncer de testículo aos 25 anos no auge da sua carreira. Para quem é da década de 80 e 90, lembrando aquelas pulseirinhas amarelas que tinha escrito Armstrong. E ele fala exatamente sobre isso. Quando ele chega, ele era muito bom nos Estados Unidos, mas quando ele chega na Europa para treinar, a primeira prova ele é o último lugar e na segunda que ele faz, ele é o primeiro lugar. Então é uma coisa meio inconstante, inconsistente. E a partir do momento que você se destaca dentro de um mercado, as pessoas vão perguntar: e aí, quem é ele? Qual que é a dele? Né? E você precisa saber o que é que você vai responder. E na época eu lembro que eu senti muito eu fiquei muito inibido de falar mais sobre isso, porque a minha prática não condizia com o que eu queria oferecer. Porque não adianta eu ter tirado 100% numa prova e se na minha prática eu não estou oferecendo o 100% para o meu paciente, né? Então, na minha cabeça eu vivia que hoje em dia isso tem um nome, chama de dissonância cognitiva, que é quando você faz uma coisa que não está de acordo com os seus princípios, né?
E a vida vai passando e a gente vai fazendo escolhas. Tem que estar bem terapeutizado para lidar com isso. A vida vai mudando, vai passando e vamos fazendo escolhas. Eu vou para Incoclínica, onde eu sou um dos diretores e sócio. E lá eu consigo ter mais autonomia para fazer as coisas, porque não adianta você estar trabalhando apenas para os outros, e esse é onde desperta o empreendedorismo. Não adianta você ser um excelente profissional e você estar trabalhando exclusivamente para o outro, né? Então, não é uma relação ganha-ganha. A partir do momento que você tem relação ganha-ganha e ninguém faz nada sozinho, né? A gente consegue ter mais liberdade, e a liberdade às vezes assusta também, porque às vezes você é livre demais e não consegue fazer escolhas. Mas você tem que ter a lucidez para poder fazer escolhas e decidir como vai ser a sua carreira. E quando você decide trilhar esse caminho que não foi trilhado por pessoas próximas a você, você precisa de alguém, às vezes de fora, para falar: vai por esse lado, ou faça essa escolha, o que que é melhor para você, o que que faz sentido para você. E aí, nessa época, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fez uma capacitação de pesquisa clínica. Eu passei uma semana no maior centro de pesquisa do Brasil, que é em Juí, com o Dr. Fábio Francos. E ele me ensinou uma forma de fazer pesquisa clínica fora do eixo sul-sudeste. Lá em Juí é o noroeste do Rio Grande do Sul. Lá fica distante dos grandes centros, distante de Porto Alegre. E lá ele tem, na época, em 2018, tinha mais de 6 estudos abertos em recrutamento numa cidade que não tem aeroporto. Legal. Né? Então, quando eu volto para Teresina, eu volto assim, eu não tenho desculpa para eu não abrir um centro de pesquisa, porque eu tenho toda a estrutura, eu tenho uma clínica, os processos de oncologia são todos muito bem amarrados, checados, para poder garantir a segurança do paciente. E a pesquisa clínica, o principal foco da pesquisa é segurança do participante. Porque o tempo todo você está testando, experimentando, fazendo novos tratamentos, comparando o que há de padrão, versus comparando com aquilo que você acha que é melhor do que o que tem disponível atualmente. Nossa, muito bom. E aí, então, foi chegar, estruturar o que seria necessário para, de fato, ter uma operação como essa funcionando, né? Eu penso que a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia do que, de fato, é necessário para um centro de pesquisa funcionar. Na realidade, muita gente não sabe nem o que, de fato, ainda é a pesquisa clínica, né? Isso é natural, a gente já conversou várias vezes sobre isso, porque foge um pouco da relação tradicional médico-paciente, que é a ideia geral que a grande maioria das pessoas tem, inclusive os próprios médicos, né? Sim. A gente já estava conversando que, a gente já conversou outras vezes, que várias vezes o Cláudio lida com alguns médicos que não fazem a menor ideia do que ele de fato faz hoje na Vencer, que é o nome do centro de pesquisa dele, né? E aí, como que você vê essa realidade evoluindo, Cláudio? Em que sentido você vê que o aumento do número de centros de pesquisas, que isso vem ocorrendo, né, graças a Deus, né, até para popularizar mais novas soluções para as pessoas, né, para a sociedade, como que você tem visto essa receptividade das pessoas, tanto de pacientes como também de outros médicos, nessa nova iniciativa que você está despontando aí como pioneiro aqui no Piauí? O que eu venho fazendo é um trabalho educacional. Eu preciso educar o paciente para ele entender o que é a pesquisa clínica, e eu preciso educar o médico para que ele entenda o que é a pesquisa clínica também, né? Então, pesquisa clínica nada mais é do que geralmente são estudos fase 3, que já são drogas que já são conhecidas de outras fases mais iniciais, e que você já está naquela fase final que você precisa provar que o tratamento A que eu estou propondo, que é melhor para essa doença, é melhor do que eu tenho disponível no braço padrão, no tratamento, o melhor tratamento disponível no mundo para aquela doença. E geralmente eu tenho esse desafio de recrutar, de convidar pessoas com uma doença específica para poder fazer o braço experimental versus o braço padrão, tá? Isso tem uma aceitação muito boa pelos pacientes, porque o braço padrão no mundo é o que é aceito na pesquisa clínica. Então, se eu vou fazer um estudo para câncer de mama avançado, eu tenho um braço padrão X,
que eu vou fazer esse tratamento, e muitas vezes esse tratamento padrão, ele é muito melhor do que é disponibilizado no SUS, é muito melhor do que é disponibilizado em vários convênios no Piauí, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem tratamentos mais caros. E existe uma questão financeira de que vários tratamentos não estão disponíveis no SUS por serem mais caros. E o paciente que está no SUS, ele não tem acesso a esse tipo de medicamento. Então, a partir da pesquisa clínica, eu consigo fazer uma medicina com mais dignidade, porque eu estou oferecendo o melhor tratamento para aquela paciente que ela não tem acesso, né? E aí a gente consegue também, junto com alguns planos de saúde que não disponibilizam ou que sabem que esses tratamentos são caros, esses pacientes, eles são encaminhados para o centro de pesquisa para esse tratamento também, tá? E com os médicos, a gente precisa educar. Se você for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% dos dados que são de pacientes que são colocados em estudos clínicos não estão nos centros grandes de altíssima complexidade, estão nos centros periféricos, que é onde a população está. Né? E o Brasil vem melhorando bastante isso. Recentemente a gente teve a lei da pesquisa clínica aprovada, o que melhorou bastante a competitividade do Brasil nesse mercado. Como eu falei inicialmente, o Brasil demorava muito tempo para aprovar os estudos. Então, o que demorava 3 anos era o tempo que abria um estudo nos Estados Unidos e na China, e eles conseguiam colocar todos os pacientes. Quando o Brasil aprovava, o estudo já tinha fechado. Ou seja, a gente não tinha poder de competitividade. A partir de agora, esses tempos têm reduzido. Então, o Brasil consegue aprovar em 2 meses, 3 meses, até 6 meses um estudo clínico. Então, quando a gente entra para competir, para recrutar pacientes e para gerar representatividade para o povo brasileiro dentro dos estudos, a gente consegue recrutar melhor. Nós temos vários oncologistas, principalmente da minha área, oncologistas pesquisadores que têm destaque mundial em pesquisas clínicas. Por quê? Nós temos muitos pacientes que precisam ter acesso a esses medicamentos, né? E aí, a partir desse momento, eu transformo toda a minha frustração e raiva contra o modelo tradicional e eu consigo colocar isso dentro de um novo modelo de negócio que consegue oferecer para os pacientes o melhor tratamento. E, quando eles entram no tratamento experimental, eu quero mostrar que aquilo ali é melhor do que o tratamento que já é existente. Então, quando a gente for ao longo do tempo, a gente vai ver vários estudos positivos e vai mostrar que aqueles pacientes que receberam esse medicamento foram as primeiras pessoas a receberem esse tratamento, e a gente vai ter representatividade nos estudos clínicos, que tem basicamente pessoas dos Estados Unidos, da Europa e da China. E o Brasil não era representado. Então agora a gente tem uma população diversa e miscigenada, mostrando que o remédio que funciona para a população fora daqui funciona também para a população do Brasil, e especialmente do Piauí. Legal, muito bom. E eu acho que fica muito claro que, assim, até por falar com tanta propriedade, né, obviamente, dessa iniciativa com o Centro de Pesquisa, né, com a Vencer, é um mundo completamente diferente do mecanismo tradicional, né, do que se conhece de fato de tratamentos oncológicos, até mesmo do empreender, digamos assim, que um médico oncologista geralmente tem de ideia aqui no Brasil, né? Porque, como a gente já conversou várias vezes também, o médico ele está ali na graduação, ele aprende a ser médico apenas, né? E aí, quando ele entra para o mercado de trabalho, é que ele vai se virar para ganhar dinheiro da forma que lhe convém, tá? Sem essa abertura de mente que você acabou tendo, né, muito obviamente levado pela sua frustração, como você acabou de falar, quando se empreende, principalmente na oncologia, é montando de fato uma clínica para lidar cada vez mais com os planos de saúde, ter cada vez mais frustrações com os convênios, com governos, né? E aí eu acho que as pessoas não fazem noção do quanto que de fato é necessário estruturar um negócio do zero, né? Conhecer de fato as nuances do negócio,
quem são os possíveis fornecedores, como que vai funcionar realmente uma pesquisa clínica, o que que eu preciso estruturar dentro do meu negócio para que isso funcione, né? Até porque, como você mesmo falou, você também não vai trazer qualquer estudo Exato. para o seu centro de pesquisa. Você vai trazer aqueles estudos que, primeiro, você confia, que você acha que de fato podem fazer diferença para a população que você atende, né? E que, obviamente, tenha empresas que sejam ah, de fácil acesso, que sejam ok de lidar, né? Porque nós sabemos que não é, os relacionamentos com as Sim. empresas não são os mesmos, né? A minha pergunta é, como que isso te fez olhar mais ainda para a necessidade de se aperfeiçoar quanto à gestão, quanto ao olhar empreendedor? Não tem nem como dizer, né? Porque, sem sombra de dúvida, já seria um olhar muito empreendedor. Mas a gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão comercial, que é uma gestão comercial completamente diferente da do centro de pesquisa, né? Você não vai ali fazer uma aquisição ou então captar pacientes como um consultório normal faz. Enfim, em que momento foi que você percebeu, disse, caramba, aqui é uma coisa completamente diferente e a gente tem que fazer certinho para dar tudo certo da forma como a gente quer? Interessante demais essa pergunta, porque assim, tem várias nuances mesmo que quem tá dentro sabe. Eu não consigo encontrar mão de obra especializada em pesquisa clínica. Não há. Não há. No Brasil todo, não há. Quando você começa a perguntar para as pessoas, como foi que você entrou na pesquisa clínica? Eu entrei num centro, eu aprendi como fazia e lá eu fui absorvido. Não tem uma faculdade de como fazer pesquisa clínica, né? E uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, que eu sou oncologista e pesquisador, apesar da minha formação, Sim. né? Oncologista, porque a oncologia era uma matéria opcional em 2007, e se eu não me engano, até recentemente algumas faculdades ainda não têm oncologia como uma matéria obrigatória. Lembrando que o câncer é uma das principais causas de morte no mundo, e de todo o conhecimento médico que existem publicações nos últimos anos, 25% é em oncologia. Então, como é que uma faculdade não coloca a oncologia como uma matéria obrigatória? Então, eu poderia ter me formado sem ter a matéria de oncologia e nem saber, né? Como acontece com muitas pessoas que, não quero essa área, não vou estudar tão bem, né? Apesar de você ser médico e todo mundo achar que você sabe tudo, que deveria saber tudo de tudo, né? Esse é o desafio do conhecimento médico. E pesquisador, porque toda vez que a gente fala em pesquisa, e as pessoas que eu tenho na minha cabeça, dentro na minha visão da academia de faculdade de pesquisa, são pessoas que abdicaram das suas vidas, de bens materiais, que se doaram para aquela pesquisa científica. E no Brasil isso não impacta tanto, porque assim, quando você faz uma pesquisa, quando você faz um mestrado, doutorado, você se especializa bastante numa coisa só. E no Brasil não tem tanta aplicabilidade. A partir do doutorado ele desenvolveu uma técnica que revolucionou o mundo. Não, diferente, por exemplo, do modelo americano, que eles têm uma infinidade de patentes porque eles têm maior aplicabilidade nisso, né? Então, eu não tenho mão de obra especializada, eu comecei com a estrutura, já com a estrutura da clínica, mas com poucas pessoas engajadas nesse negócio, e ao longo do tempo a gente Para isso passou especificamente, né? exatamente para o centro de pesquisa, e ao longo do tempo eu precisei conquistar os meus patrocinadores, conquistar os fornecedores, os laboratórios que fazem estudo há muito tempo em São Paulo e Porto Alegre. São Paulo e Porto Alegre. Pra você tem uma ideia, em Porto Alegre tem mais de 10 centros de pesquisa em oncologia, né? Só na cidade de Porto Alegre. Em São Paulo tem muitos. Então, trazer esse olhar para o Nordeste, esse olhar para Teresina, para o Piauí, mostrar, olha, aqui a gente consegue fazer a mesma coisa, com a mesma qualidade, e ainda tendo que juntar toda a equipe, é uma viagem que você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, assim, eu lido muito bem com as minhas frustrações, vulnerabilidades, com os meus erros.
Eu não encaro o erro como inimigo. Pelo contrário, se eu tomei aquela decisão, eu preciso analisar. E eu acho que é isso que a gente precisa, dentro desse mercado da medicina, fazer. Ser mais analítico e não tanto automático, né? Você aprende uma técnica na residência, beleza. Você vai aplicar isso aí. Só que você vai ver na sua população, nos seus pacientes, tá funcionando? O que é que eu posso melhorar? Então, tá sempre olhando e se questionando. E na oncologia a gente faz muito isso. Eu tenho um remédio que ele trata essa doença, mas ele piora a qualidade de vida. Será que não tem um remédio que trata melhor e melhora a qualidade de vida? Eu não posso mudar? Então, a gente está o tempo todo se questionando. Então, a oncologia me trouxe muito isso, de você querer melhorar, e isso eu peguei emprestado para os meus processos dentro do centro de pesquisa. Porque eu comecei a ver, e óbvio que ninguém faz nada sozinho, junto com a minha equipe, o que é que funciona, né? Quem que funciona para atender? Quem que funciona para fazer a gestão? Quem que funciona para fazer o RH? E aí a gente vai sempre discutindo tudo isso para poder colocar em prática e oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Então, foi realmente desafiador. Eu olho para trás o tanto que eu investi tempo, né? Porque a partir isso, eu tive que sair de outros trabalhos que eu fazia, porque o seu negócio só vai crescer se você estiver lá. Se você estiver dedicado, óbvio que você vai criar uma estrutura autônoma para ele não depender exclusivamente de você. Mas no momento da criação, você precisa estar lá para poder montar todos os processos, para você dominar do A até o Z. Para quando a pessoa chegar, você poder treinar e falar: olha, eu já tentei desse jeito, não deu certo, eu tentei dessa forma, e é por isso que é assim, né? Então, e eu ainda vivo um momento muito bom, porque o Brasil agora é mais competitivo. Então, está atraindo mais estudos. E tem muita gente que está correndo atrás para aprender mais sobre. A própria Sociedade Brasileira de Oncologia abriu mais vagas de capacitação, né, para pesquisa clínica no Brasil todo. Não, quando eu fiz era só em Juí. Atualmente já tem mais de 6 centros de pesquisa que recebem jovens oncologistas para poder apresentar, para a gente poder disseminar isso. O grupo Oncoclínicas, que é uma grande corporação aqui no Brasil, o líder nacional de pesquisa clínica do grupo Oncoclínicas, ele tem como meta ter um centro de pesquisa, pelo menos, em cada capital dos estados do Brasil. Então, assim, tá todo mundo muito empenhado e vem muito mais novidades e oportunidades por aí, porque tem muita gente boa fazendo isso no Brasil e só tem como dar certo, como funcionar. Ou seja, realmente abriu-se o olho para esse mercado, né? Não só pelo fato de ele poder realmente beneficiar os pacientes de uma forma mais direta e mais imediata do que eh, o que se teria se tivesse que se esperar todos os trâmites burocráticos, né, como você falou lá no início, mas também porque as pessoas passaram a ver a possibilidade de mercado como carreira, né? Sim, Você ser um pesquisador clínico. sim. Acho que ficou muito claro na tua fala algo que eu percebo muito, sabe, Cláudio? A dificuldade de médicos entenderem a necessidade de serem médicos, porém de serem gestores também, tá? Foi o que você acabou de dizer. Carlos, ainda hoje eu enfrento a dificuldade de conseguir pessoas qualificadas para trabalhar na nossa empresa. Por quê? Porque, de fato, não há uma formação para a pesquisa clínica. Então, o que você teve que fazer? Obviamente, com o seu olhar de médico, mas muito com a teu olhar de gestor, pegar e selecionar pessoas no mercado que teriam, eventualmente, algumas experiências em outras áreas, seja lá já no mercado médico, seja uma enfermeira, seja uma técnica de enfermagem, né? E analisar o quanto que aquela pessoa conseguiria se adaptar às tuas necessidades, às necessidades de atribuições e processos específicos do centro de pesquisa, né? Isso não se tem você sendo meramente um médico. Sim. Isso não se tem se você, igualmente, já que a gente está falando de centro de pesquisa, se postar apenas como um pesquisador. Porque o médico e o pesquisador, eles vão ter o olhar técnico para aquela finalidade principal. Mas você teve que ter o olhar de gestor.
E é uma das grandes dificuldades que eu observo que o médico acaba tendo, é justamente essa, de conseguir ter essa dissociação, né. É mais rígido, né? É, muito por não ter sido Sim. ensinado, né, lá atrás. Ah, mas eu penso assim como você que a partir do momento que ele consegue ver que é necessário haver essa dissociação, ou pelo menos a atenção para as 2 áreas de forma, eu não vou nem dizer que tem que ser igual, tá, mas de uma forma satisfatória, tem como haver uma grande virada de chave na empresa das pessoas, nos seus consultórios, nas suas clínicas. Porque não adiantaria nada, Cláudio. Vou dar um exemplo de uma coisa que nós fizemos, que você aplicou no centro de pesquisa, no seu negócio, que é o desenvolvimento comercial, por exemplo. Como que há o desenvolvimento comercial, como que a gente consegue fazer, atingir a finalidade de um desenvolvimento comercial no centro de pesquisa? No centro de pesquisa não se consegue pacientes, como a gente já falou, com um consultório numa clínica normalmente. Então, o que que a gente fez para isso? A gente parou, sentou e analisou estrategicamente o que que teria que ser feito, quais eram os funis de vendas. Nós vimos especificamente a necessidade maior ainda da educação dos possíveis pacientes, né, porque se a pessoa não sabe, o paciente não sabe o que é pesquisa clínica, ele tem obviamente mais pé atrás para de fato se permitir ser um participante daquele estudo, né. O próprio médico, ele tem que ser mais educado para ele encaminhar cada vez mais pacientes para vocês. Então nós vimos que, enquanto pesquisador clínico, né, enquanto pesquisa clínica, os teus funis de vendas seriam completamente diferentes, né, dos funis que são voltados para você enquanto oncologista. Porque enquanto oncologista você atende o paciente normalmente, né? Já na pesquisa clínica não. É um momento de mercado diferente, é necessário haver uma educação diferente e é necessário haver funis de vendas diferentes. E isso é se postar como gestor. Uhum. Porque se você não tivesse esse olhar, seria muito provável que você estivesse investindo rios de dinheiro em marketing digital, em agências de marketing, em tráfego pago. Não que isso não vá funcionar para você, muito pelo contrário, né? Mas você poderia estar se frustrando sem observar estrategicamente o que realmente pode funcionar de uma forma mais rápida para o centro de pesquisa. E é essa visão estratégica que me ajuda a colocar mais pacientes dentro dos estudos, né? Porque assim, se você for ver, como médico oncologista, eu só tenho pacientes após uma biópsia, por exemplo. Então já é um filtro que existe. Porque nenhuma pessoa vai para o oncologista se você não tem um diagnóstico de câncer. Isso. Ponto. Para ir para o estudo clínico, você precisa, além de ter o diagnóstico, preencher uma série de critérios de inclusão e não preencher uma série de critérios de exclusão para você poder participar desse estudo, né? Então, eu mudo o meu olhar de todos os pacientes para um segmento menor e eu preciso contar com a participação dos médicos encaminhadores que são meus colegas oncologistas. Então, a partir do momento que eu vejo que pacientes dos convênios, pacientes do SUS são encaminhados, que eu sei que essas pessoas elas querem o melhor para os seus pacientes, né? Porque seria muito simples, não vou encaminhar esse paciente para o centro de pesquisa porque eu vou perder esse tratamento, né? Então, eu consigo lidar muito bem com quem me encaminha, eu construí essa autoridade ao longo do tempo, né, mostrando o meu comprometimento com o bem-estar e oferecer o melhor tratamento para os pacientes. E é essa visão estratégica de saber onde procurar, né? Educar o médico e educar o paciente também sobre os benefícios que ele pode receber participando de um estudo clínico. E é tudo muito novo, né? E tudo em pesquisa clínica funciona com um acordo em que o paciente tem a própria autonomia. Eu acho que isso é muito mais interessante, porque a gente vê muito do modelo tradicional e eu fiquei muito chocado quando eu cheguei em Teresina, quando eu falava assim, vamos discutir tratamentos possíveis. Não, doutor, o que o senhor decidir tá bom para mim. Eu disse, não, mas a doença é sua. E a gente via muito essa questão mais americana de que o paciente, ele define o seu tratamento, ele escolhe o seu tratamento e o médico é um consultor, por isso que são consultas, né?
E Aqui no Nordeste eu senti muito isso, de, não, o que o senhor decidir pra mim tá bom. Não, mas isso tem A, B e C, o A tem esses prós e contras, o B tem isso e o C tem isso. A gente vai escolher junto essa participação, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os próprios pacientes, através do advocacy, eles participam do desenho dos novos estudos, de tão ativos que eles são, porque eles falam, quem é o médico para definir qual é o meu, o que é importante na minha qualidade de vida? Eu sei o que é a qualidade de vida para um paciente que tem câncer, porque ele está passando por essa jornada, né? E o médico ele tem uma avaliação bem de fora, que ele não passou por esse processo, né? Então isso acontece nos Estados Unidos. Na pesquisa clínica, o que a gente faz aqui, tudo só pode ser feito após a assinatura de um termo de consentimento, que está explicando todos os riscos, benefícios, tratamentos, agendamentos, coletas, tratamentos, tudo que tem envolvido dentro da pesquisa clínica está no termo de consentimento. E isso é como um contrato, é assinado pelo participante, é assinado pelo investigador, que sou eu, a gente assina as duas vias, cada um fica com a sua. Isso é dar autonomia para o paciente, é dar poder. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes: quanto mais você entende sobre a sua doença, sobre os tratamentos disponíveis, mais poder você tem contra essa doença. E nessa disputa, a gente está junto com o paciente para poder ele chegar no melhor que ele tem disponível para ele, né? Então, é um trabalho assim, estratégico, educacional e que tem rendido bons frutos. O nosso centro de pesquisa tem alguns estudos que a gente tem se destacado não só nacionalmente como líder de recrutamento, mas tem estudos que nós somos líderes mundiais de recrutamento. Nós somos o maior centro de recrutamento no estudo, por exemplo, para câncer de mama. E que a gente teve boas novidades no último congresso americano agora em junho de 2025. E a gente está acompanhando esses pacientes e a gente garante a segurança dessas pessoas, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai ter bons resultados, resultados que muito provavelmente mudem a prática clínica mundial, e a gente vai olhar para a cara e falar assim, tá vendo? A gente começou esse paciente em julho de 2024, esse trabalho está sendo apresentado em 2027 ou 2028, e a gente já estava acompanhando esses pacientes com esse remédio que as pessoas ainda vão ouvir falar, e a gente já está com isso desde 2024, porque a gente semeou lá no começo e a gente acompanhou, né, esse germinar, esse crescimento junto. E é muito interessante essa relação que a gente tem, porque a gente percebe o tanto que as pessoas, por exemplo, no SUS, não têm proximidade, né? Não tem um atendimento mais próximo com os seus médicos, né? E aí eu vejo que esses pacientes eles têm esse acompanhamento por uma equipe treinada, né, internacionalmente, com todas as qualificações para a gente poder ter o melhor resultado para o centro, para o paciente e para a ciência, que é o mais importante. que legal, viu, Cláudio? É importante as pessoas terem essa informação e essa noção, porque acho que é muito difícil ter hoje a dimensão do que vocês estão conseguindo realizar aqui, Sim. né? Sobretudo porque a gente está falando de um local que não é tão acostumado a ter tantas inovações em saúde, né? Graças a Deus a gente tem casos muito legais acontecendo, como é o caso da UNC, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso. E aí, só retomando um pouco do que você tinha falado lá nessa última fala, que você tinha trazido nessa última fala, é, é muito interessante perceber o quanto que o modelo como um todo ele é voltado para a performance, né? O modelo do centro de pesquisa. Por quê? O que é que você falou? Carlos, a partir do momento em que eu educo o paciente, obviamente ele já se abre para participar do estudo. E a partir do momento em que eu educo o médico, ele fica sabendo melhor sobre o que trata um estudo clínico e o que nós fazemos dentro do nosso centro de pesquisa. Mas, além disso, comercialmente falando, eu preciso contar com esse médico para ele indicar cada vez mais pacientes para mim. E como que ele vai indicar? Ele vai indicar de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Hoje, nós temos parâmetros para que o médico já saiba
quem que ele pode encaminhar para a gente. Sim. Ou seja, você não recebe praticamente mais nenhum lead. Você recebe praticamente o paciente já convertido. Sim. Né? Sim. Ou seja, isso é performance total de negócio. Obviamente, o modelo que já foi passado para você, ele tem que ser voltado para isso, porque não há tempo a perder. Os estudos eles têm que, de fato, ter resultados relevantes para que esses medicamentos sejam trazidos ao mercado no menor tempo possível. E a gente sabe que as indústrias farmacêuticas elas participam de uma verdadeira corrida, né? Uma competitividade internacional. Não tem como, né, Cláudio? É quem lança primeiro o produto para ter os maiores lucros, né? E aí não tinha como ser diferente. O modelo de vocês tem que ser voltado para a performance. E vocês, a cultura de negócio da Vencer, sem sombra de dúvidas, já está sendo direcionada para isso. Não por acaso, como você mesmo disse, foi necessário haver um olhar muito crítico para quem for quem foi com o passar do tempo fazendo parte da equipe, ser visto se essa pessoa de fato tinha condições de se manter, de executar um bom serviço, um bom trabalho. A própria pessoa que, por exemplo, eventualmente vai ficar em contato com os médicos, apresentando os serviços de vocês e tal. Tem que ser uma pessoa que de fato consiga entender, que tenha um bom tratamento, que tenha um bom network. E aí uma outra coisa que você acabou falando também, lógico que em linhas mais gerais, mas que não tem como. O teu networking passou a ser muito importante para Vencer. Né? Porque, e eu costumo muito falar sobre isso, né? Quando eu falo sobre posicionamento de mercado, as pessoas, por vezes, têm uma noção mais, como é que eu posso dizer, mais limitada de posicionamento de mercado, achando que é o posicionamento que você passa ali no Instagram, né? Uhum. É a forma como você se posta ali na rede social e tal, mas não. Se eu pudesse restrito a apenas isso. Né? Exatamente. O posicionamento de mercado é muito importante, porque ele vai resumir todas as ações que você traz, ou no digital, ou no offline, para que o mercado veja quem de fato você é. E aí, o tanto que o teu networking passou a ser importante para isso, as pessoas acho que ainda não têm a noção desse resultado que pode ser trazido com esse trabalho de networking, com ações específicas. As pessoas não têm noção, Cláudio, como um simples jantar, muitas vezes, com seus pares, com outros colegas, com oncologistas, pode ser importante para fortalecer esse network, apresentar o teu serviço e garantir uma continuidade, uma longevidade e um lucro do teu negócio. Né? Então, isso é algo que só o empreendedorismo pode trazer. A medicina não te traz isso já naturalmente ali do curso da Essas pequenas habilidades a gente vai aprendendo ao longo do mercado. É com a vida que você vai aprendendo sobre isso. Porque não existe uma aula dentro da faculdade ou uma matéria dizendo como você vai lidar com os outros. Eu acho até que o médico nem tem tanta formação de liderança assim. Eu acho que a gente tem uma capacidade imaginativa muito grande em relação à liderança médica, mas na verdade eu vejo a grande maioria dos médicos. Eu quero fazer o meu trabalho como médico e voltar para minha casa. Eu não quero avaliar indicadores, gestão, o que é que está funcionando. Você deve ver isso muito mais do que isso. Com certeza. E eu acho que é o momento de construção de carreira. A gente precisa ter essas habilidades de networking, de uma coisa que você fez para uma pessoa ajudou ali, pode lhe repercutir lá na frente. Uhum. Né? Da mesma forma que você passou a perna numa pessoa aqui, isso vai repercutir lá na frente também. Então, necessariamente, desculpa te interromper, Claudio, não necessariamente o resultado ele já vem de imediato, né? No curto prazo. Exatamente. E aí, dentro da medicina, a gente não tem essa formação, essa liderança, essa visão empreendedora e estratégica. E a gente tem que buscar isso ou aprender com a vida, né? Da mesma forma da pesquisa clínica, isso precisa ser aprendido e são tentativa e erro, né? Então, ao longo da construção da minha carreira, eu tenho feito isso, já que, como eu sou oncologista, eu trato todos
os tumores sólidos, eu tenho que ter um network muito importante com mastologista, radioterapeuta, patologista, urologista, neurocirurgião, cirurgião oncológico, cirurgião do aparelho digestivo, ou seja, é muita gente que eu preciso lidar, né? E às vezes tem aquelas pessoas que você tem que se aproximar mais, que você tem mais afinidade, e pessoas que você não tem tanta. Então isso a gente vai aprendendo a conviver com isso e a fazer essas trocas, porque é muito importante que você se comunique bem com seus encaminhadores e ele com você, porque o resultado tem trabalhos sobre isso. Se você senta numa mesa e discute o caso de um paciente, como a gente faz toda quarta-feira nos Tumor Bobs, o desfecho desse paciente, o comprometimento da equipe é maior do que se eu te mando um WhatsApp e falo assim, olha, o caso da paciente a minha impressão é essa, essa, essa. Tem trabalhos mostrando, se você senta e conversa e define o planejamento de tratamento, que é o que a gente vem falando cada vez mais, porque o oncologista não faz o tratamento do câncer sozinho, isso é melhor. E aí vem essa habilidade de lidar com outras pessoas que os médicos precisam ter, essa questão de você se autoconhecer e você saber fazer escolhas. Se cada escolha é uma renúncia, você é capaz de lidar com o desconforto, por exemplo, de escolher uma área específica dentro da especialidade que você escolheu. Exemplo, se eu sou oncologista, eu quero fazer só câncer de mama. Se eu sou oncologista, só quero fazer câncer do aparelho digestivo. Ah, mas se eu me posicionar dessa forma, ninguém vai mais me encaminhar um paciente com câncer de pulmão, por exemplo. Tá, mas se você se especializa mais nessa área, você tem que, se você vai estudar mais sobre isso, você precisa se dedicar mais nisso, você vai deixar de se dedicar a outras coisas. É o caminho natural. Só que a gente é a geração do 100%. A gente tem que ser 100% profissional, 100% pai, 100% marido, 100% amigo, 100% tudo. Só que na soma é 100. E não dá para somar 100 com 100 com 100 com 100. Se você coloca as suas fichinhas num, você está tirando de outra coisa. Então, você é capaz de fracassar, você é capaz de abdicar e fazer escolhas do que você quer. Eu fui capaz de fazer isso dentro da pesquisa clínica. E adianto, não é simples. O tempo todo na reunião de condomínio que tem dentro da nossa cabeça é assim, tem certeza que tu vai fazer isso? É isso Nossa, aí. mas tu estudou para fazer oncologia, agora tu vai fazer pesquisa. Será que vale a pena financeiramente? E compensa? E aí se aparecer uma amiga da sua mãe com um problema que você pode resolver? Tudo isso gira na nossa cabeça. E ninguém adianta também. Ninguém vai pegar pela sua mãozinha e dizer assim, você vai tomar essa escolha. Porque a escolha é solitária, é individual e ela precisa ser assertiva. Porque quando lhe questionarem, ou quando você mesmo se questionar sobre essa escolha, quem tem que dar a resposta é você. Por isso que eu citei o Lance Armstrong. Quando ele perdeu uma corrida e ele venceu a seguinte, perguntaram, qual que é a dele? Quem que é ele? E se você não souber dizer quem você é e qual que é a sua, as pessoas que estão na sua frente, elas convenientemente vão lhe pegar e vão colocar você na caixinha mais conveniente para ela. Ah, médico blogueiro. Ah, médico do Instagram. Ah, é o médico que está se autopromovendo. É muito simples, é muito fácil você pegar, olhar para uma pessoa e botar na sua caixinha da conveniência. Agora, cabe a quem está construindo uma carreira se você vai sustentar o seu desejo, sustentar o seu BO, sustentar o que você quer fazer e as atitudes que você vai tomando agora. Não é pensar de, lá na frente, o tempo urge. Lá na frente pode ser tarde demais. Lá na frente, você não vai ter as mesmas ferramentas que você tem agora. Vou esperar ficar pronto. Você vai ficando pronto ao longo do processo. E você vai cada vez mais respondendo as suas perguntas e dizendo, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer. E contando com pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Vai aparecer muita gente disposta e vai aparecer muita gente também que vai falar assim, isso aí não vai dar certo não. Ou vai dizer, deixa eu te ajudar, e não vai te ajudar. Ele vai
puxar o freio de mão, eu não estou saindo do lugar. Você sai, você precisa fazer as suas escolhas. E a gente vê muito isso acontecendo, né, Cláudio? Essa observação que tu fizeste é muito importante porque, sobretudo no mercado médico, que está passando por essa revolução toda que nós estamos vendo, né, de as pessoas tendo que ter um olhar cada vez maior para o empreendedorismo, né, para se aperfeiçoarem enquanto gestores, abrir a mente para vender. Sim. Que é que a gente aprende que vender é condenável, porque você lida com saúde, você não vende saúde e nada, e a vida de uma pessoa não tem preço. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Só que os medicamentos chegam, os tratamentos chegam, as cirurgias chegam e elas têm preços, Isso. né? E isso ficar só no colo de quem vai dizer que esse preço é justo não é? A função do cliente é pedir desconto, é fazer a pechincha, e a sua é saber a sua valorização como profissional. Se você não sabe, a outra pessoa vai perguntar, faz um desconto? Faço. Faz pela metade? Faz por 10%? Faço. Ninguém me ensinou. Eu vou cobrar de quem? Não, mas pelo menos tá se pagando, fica no 0 a 0. É assim que a cabeça do médico funciona. Do médico formado nessa Sim, forma tradicional. sim. E, assim, a gente fala assim, mas a gente sabe também que não tinha como ser de outra forma, né? Foi algo que foi condicionado, né? E eu ia falar, Cláudio, que foi muito interessante isso que você trouxe, porque seria justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Porque as pessoas veem assim, caramba, o Cláudio já, enquanto oncologista, já tinha todas as demandas dele, todos os atendimentos, né, tal, e aí resolveu ir para a pesquisa, né? Você já explicou a razão pela qual você quis fazer isso, né? Mas isso também veio acompanhado de uma série de outras decisões difíceis, que como nós já conversamos anteriormente também, são as escolhas que cada um tem que fazer, e que é natural do ser humano muitas vezes adiar, né, as escolhas que são as mais difíceis. Mas a gente teve que fazer algumas coisas, né? Então nós estruturamos, inclusive em conjunto, uma dedicação cada vez menor aos teus atendimentos por planos de saúde, convênios, porque afinal de contas, como só dá para ser 100% uma pessoa, não existem dois Cláudios, né? Não dava para atender todo mundo que você atendia. Graças a Deus. Não dava para atender todo mundo que você atendia antes, ser o pesquisador, ser gestor, não dava para ser isso tudo, né? Como que foi para você esse movimento, né? De sair ali daquele mecanismo tradicional, né? Do grande volume de consultas por meio de plano de saúde, de convênios, para se postar em um posicionamento que comunica mais com o particular, né? Mas também para te dar a possibilidade de exercer a pesquisa clínica com a dedicação que você tem hoje, né? Como você falou, são escolhas difíceis, não é fácil, você tem que segurar a bronca, né, como a gente diz. Mas eu queria que tu desse um feedback para as pessoas, porque eu converso com muitos médicos que estão justamente nesse dilema, né? Caramba, Carlos, mas é isso mesmo? Como que eu faço isso? Se eu deixar de atender aqui pelo plano, pelo convênio, eu vou perder todo o meu volume de pacientes. Tá certo que o plano me paga 30, 50, 60 reais pelo momento que eu tenho aqui com o paciente, mas é o que eu tenho. E aí? A gente vai largar a mão disso para não ter nada garantido? Enfim, dá um feedback sobre como que foi esse movimento para ti. Não foi fácil, porque a formação médica é exatamente para você atender grandes volumes. Quanto mais você atende, isso eu estou falando de residência médica, quanto mais você atende, mais conhecimento você adquire, porque você vai vendo os novos desafios. Só que a partir do momento que você é colocado no mercado de trabalho e a consulta médica é cada vez menor pelos planos de saúde, o que acontece é, você tem que atender mais e mais e mais para poder ter um valor final de salário, por exemplo. Então, dentro da oncologia, eu já tinha muito essa insatisfação e eu consegui por muito tempo atender pessoas. Já cheguei a atender numa manhã 12, 15 pessoas numa manhã. Só que a profundidade
de relacionamento, de vínculo que eu tenho com um paciente oncológico, não é só com o paciente, é o paciente, a família, as pessoas que estão no grupo da família no WhatsApp discutindo todas as condutas, porque isso existe. Então, são muitas demandas que eu preciso atender. Então, se eu estou atendendo 15 pessoas numa manhã, eu não estou destinando o tempo adequado para atender aquela demanda, né? É igual se a nossa conversa tivesse sido restrita a 5 a 10 minutos, a gente não chegaria nessa questão, né? E é a mesma coisa com o paciente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa disponibilidade. Então, todos os meus pacientes têm o meu WhatsApp, por exemplo, né? E eles podem mandar mensagem a hora que eles quiserem. Só que a partir do momento que eu deixo de atender demandas no consultório e eu começo a atender demandas pelo telefone celular ou fora do meu ambiente de trabalho, eu tô vivendo, e é o que todo mundo vive atualmente, eu estou vivendo eternamente no trabalho. Isso não é justo para mim, isso não é justo para a pessoa que me procura, né? Porque o melhor ambiente para a gente esclarecer as dúvidas é o consultório médico. Ponto. Se o consultório médico eu preciso de mais tempo, aí eu vou ter que atender menos gente. Se eu atendo menos pessoas pelo plano de saúde, eu vou ganhar menos. Sim. Ok, eu tô disposto a ganhar menos para poder atender melhor as pessoas. Só que, a partir daí, eu tô desvalorizando. É a mesma coisa, eu coloco um preço à pessoa. Eu posso pagar só 10% da sua consulta? Pode. Você vai me entregar tudo? Vou. Porque me comprometo com você, não me comprometo com o plano de saúde, né? Então, esse movimento foi devagar, de sair do plano de saúde, foi complexo para lidar com as pessoas que eu já tinha essa demanda, e eu precisei entender que muitos pacientes não eram meus, não tinham esse vínculo. Os pacientes eram do plano de saúde, eu estava atendendo essa demanda, até porque hoje em dia, com os tratamentos cada vez mais caros, existe uma série de limitações, e aí eu me vi novamente tendo que oferecer tratamentos inferiores para pacientes que me procuravam porque viram que eu era o melhor do mundo, viram que eu tinha tido a melhor nota na prova da ASCO, e eu me vi novamente na dissonância cognitiva. Poxa, o cara tem toda a expectativa para receber na consulta, que vai receber o melhor tratamento. E eu tô dando menos tempo para ele, não tô conseguindo conversar sobre tudo que eu preciso conversar com ele, com a família, com todo mundo em volta. Isso não está sendo justo nem comigo e não está sendo justo com o paciente. A partir do momento que eu vi que os pacientes que me procuravam particular e me pagavam a consulta, que eu colocava o valor, eu tinha mais tempo e eu encontrava melhores soluções para eles, eu disse, não, esse é o caminho correto. Esse é o caminho de isso aqui é bom para mim, a relação ganha-ganha. É bom para mim, é bom para o paciente e ele sai satisfeito com o que ele recebe, com a entrega que eu faço. Desculpa te interromper. Eu acho muito importante isso. É necessário ter a clareza de que você se posicionar como um médico que vai atender pelo particular, e por conta disso, obviamente, a sua entrega vai ser condizente com isso. Você vai ter lá o seu tempo total de consulta, podendo se dedicar a esse paciente, vendo todas as possibilidades e tendo um melhor relacionamento e tudo e tal. É necessário haver a clareza do resultado real disso, porque como você falou, se você perceber, é uma relação ganha-ganha. É boa para você, que está exercendo a medicina que você acredita, que não está se desgastando com 1000 casos ao mesmo tempo, que Com a chance maior de errar. exatamente o que traz muita responsabilidade para vocês, né? E é ótimo para o paciente, e é ótimo para o seu bolso. Caramba, se eu achar que eu sair de plano de saúde de convênio para eu ter a minha consulta particular, e aí eu vou, sei lá, colocar um valor que eu acho justo para o meu serviço, é, poxa, não vai dar muito certo, porque, caramba, meu paciente não vai pagar. Essa é a sua crença. Execute, planeje,
execute-a e veja como é de fato uma relação ganha-ganha. Obviamente, você sendo responsável, um profissional ético e que de fato quer trazer resultado para o paciente. Quando eu não tenho noção de que há essa relação ganha-ganha, aí é onde eu acho que é o maior obstáculo, sabe, Cláudio? A pessoa pode se prender muito ainda naquela falsa ideia de que você não pode ganhar dinheiro. Uhum. Você vai estar vendendo e se aproveitando do seu paciente. Não, muito pelo Ou contrário. você tem que fazer muito frufru, Exato. tem que encantar o paciente com outras coisas que não seja o seu serviço. Não, não é isso. O que eu percebo, e assim, e eu não estou aqui condenando o plano de saúde, pelo contrário, o plano de saúde funciona muito bem para a autorização de tratamentos que são caros e tudo. Eu só acredito que o plano de saúde dentro de uma carreira médica, e felizmente eu estou vivendo esse momento, dentro da carreira médica, ele é uma fase. Porque a partir do momento que você tem um nome, que você tem já autoridade, que você é coerente com o que você cobra e com o que você entrega, isso vai ficar, não lhe cabe mais, né? Exato. E no momento que eu percebi que não me cabia mais dentro do convênio, eu falei assim, não, eu vou atender menos pessoas e vou continuar atendendo essas pessoas da forma que eu considero digno para eles e para mim, né? Porque eu consigo ter consultas melhores, eu tenho assuntos mais profundos, eu consigo lidar melhor com as demandas e olha o que acontece. O meu WhatsApp não está alertando o tempo todo. Ou seja, eu tenho meu ambiente de trabalho, como é o sonho da gente. Eu estou dentro do meu ambiente de trabalho, estou trabalhando. Estou na minha casa, estou numa viagem de lazer, estou aproveitando. É separar esses dois mundos, Uhum. né? Eu brinco que quando eu morava em São Paulo, o luxo de morar em São Paulo é você morar do lado do trabalho, né? E quando eu vim para Tereza, eu disse, nossa, como é bom morar longe do trabalho, porque assim, eu gosto muito de trabalhar. Eu vejo meus pacientes assim, eu posso continuar trabalhando assim. Se eu estivesse nessa situação, eu continuaria trabalhando também, porque isso dá sentido para a minha vida. Exato. Mas as gerações novas estão aí para provar que nós não somos o nosso trabalho. Nós não podemos ser definidos exclusivamente pelo nosso trabalho. Além do médico oncologista, além do pesquisador, ainda tem várias outras partes, né, dentro desse portfólio, que é o que a carreira atual vem se transformando, né? Exatamente. Para os nossos pais, a carreira é uma escada, que você vai degrau a degrau, subindo, 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 mas sempre a mesma escada. E hoje em dia, uma pessoa pode trabalhar de manhã de uma coisa, de tarde de outra e de outra completamente diferente. Você não está aqui apresentando um podcast, Não, né? Você teve essa formação, de forma né? alguma. Então, mas você é capaz de fazer isso. Por quê? Porque você juntou um portfólio diverso que mostra que você é capaz de você aprendeu o direito, você é capaz de fazer a gestão e você é capaz de liderar um podcast. Então, isso tudo, todas as capacidades e todo o conhecimento que você adquiriu, lhe trouxe até o momento que você está. E você ainda tem muito, e a sua cabeça está aberta que você tem muita coisa para aprender, compreender e várias habilidades a serem treinadas, né? Então, é a partir disso que a gente tem o mundo atual. Tem pessoas que fazem várias coisas diferentes. E você não pode simplesmente se limitar a uma escolha que você fez com 17, 18 anos de idade, quando você não sabia metade ou um terço do que você sabe atualmente. Além da maturidade. Além da maturidade. Não mesmo. Então, a gente vê o quanto que a valorização do aumento de repertório é importante. Sim. Pô, muito bom isso. Para a gente finalizar, eu queria que você desse para a gente a sua visão, tá? Onde que o Cláudio se vê daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, com a Vencer, com a pesquisa clínica, sobretudo dentro desse momento novo, nessa revolução do mercado. E, após isso, que você dê uma palavra para quem
ainda está precisando de algum incentivo para, de fato, tomar as rédeas da própria carreira e seguir o caminho que sabe que vai dar certo? A vencer nos próximos 10 ou 15 anos, junto comigo, junto com a minha equipe, que eu prezo e defendo e conto sempre, vai ser um grande centro de pesquisa. A gente vai ter mais estudos variados, a gente vai ampliar as nossas especialidades. Então, atualmente a gente tem oncologia para alguns estudos específicos e a gente está ampliando para hematologia, está ampliando para outras especialidades e eu quero crescer, né? Quero que a Vencer esteja bem diversa, né? Perfeito. Porque a gente construiu uma cultura dentro dessa empresa que mostra que quanto mais habilidade, quanto mais desafios a gente tiver, mais a gente vai crescer. E a minha equipe está muito disposta a fazer isso. Tenho certeza. E em relação à última pergunta, sobre quem está precisando de um incentivo, uma, um conselho, né? A vida é exclusivamente sua. Então, ninguém vai chegar e vai lhe dar uma orientação ou vai chegar e dizer o que é melhor para você. Quem responde isso é você. Então, se é para escolher o melhor para você, uma vida que você é o protagonista disso tudo e que você toma as rédeas, se associe com boas pessoas, não de forma por interesse, mas que você complemente, que você troque, né? É tão bom quando a gente pode oferecer e quando a gente recebe outras habilidades que você não tem, porque a gente não é bom em tudo, Exatamente. né? E sonhe alto. Pense que aquilo que você pensou quando você estava lá na faculdade, a principal motivação que você tinha, a principal motivação que fazia você seguir em frente, porque nem sempre é fácil, né? Porque ter a sua própria clínica, ter seu próprio serviço, ou às vezes é apenas seguir um ramo que seja fiel aos seus princípios. Porque, por exemplo, eu estou aqui nesse momento falando de uma coisa que na minha época de faculdade eu nem sabia que existia, né? Eu nem sabia que eu teria essa oportunidade. E estar aberto a novas oportunidades ao longo da vida é muito importante para você poder fazer essas escolhas. E, claro, ao mesmo tempo que você faz escolhas, você tem que abdicar de outras coisas. Então, sabe que você vai levar na sua mochila dentro dessa jornada que é longa e sabe que você vai deixar ao longo do caminho, que é muito importante você, ao mesmo tempo, escolher e abdicar de outras coisas. Perfeito. E aí, obviamente, se a escolha da própria pessoa for empreender, for ter o seu próprio negócio, depender cada vez menos dos planos de saúde, convênios, acho que foi uma palavra muito certa que você deu, de associe-se com boas pessoas. E associar-se não é ter como sócio apenas, obviamente você pode pensar nisso, né? Mas encontrar pessoas que possam facilitar essa jornada, né? Não necessariamente o Carlos, a Sucesso Clínico, o programa de aceleração, mas bons profissionais que possam me ajudar, né? Conte com um bom profissional, saiba que um bom profissional, inclusive, vai custar caro, invista, Sim. né? Mas conte com essas pessoas. Você não vai conseguir fazer nada sozinho, né? As pessoas precisam de pessoas, conhece de pessoas, conhece o seu próprio negócio, né? Então, foi uma palavra, uma ideia muito certa que eu acho que o Cláudio disse. Não deixem de fazer. Tomem as suas decisões e contem com boas pessoas, tá? E se precisar, contem com a Sucesso Clínico, porque, graças a Deus, acho que a gente tem demonstrado ótimos resultados com o serviço que nós temos feito, prestado, né? E o Cláudio é um exemplo vivo disso, graças a Deus, tá? Cláudio, te agradeço demais pelo convite. Estamos aqui inaugurando o nosso podcast. Você foi o nosso convidado número 1, né? Sopa quente. Com toda certeza. E agradeço demais pelo convite. Espero que esse tenha sido, inclusive, o primeiro de muitos, já que eu tenho certeza que se a gente quisesse passar o dia inteiro aqui, a gente poderia Com fazer, certeza. né? Eu tinha que trazer a barcazinha de sushi aqui, abrir um ganhozinho e a gente permanecer durante um monte de tempo. Mas fico feliz demais, tanto pelo sucesso que você está atingindo, como pelos resultados que nós estamos conseguindo alcançar.
e por ter aceitado esse nosso convite aqui, tá bom? Eu que agradeço. A comunidade Sucesso Clínico, que agora já é uma comunidade, já tem vários parceiros, vários médicos, vai ter até um evento presencial. É muito importante para a gente conseguir olhar para a nossa história, olhar para as escolhas que foram feitas e ver que cada um tá traçando o seu caminho. E assim, deve ser um privilégio absurdo você poder participar dessa jornada de médicos que são tão capacitados, mas que ainda precisam de alguns ajustes em relação à parte empreendedora por uma falha de formação. E é muito importante que a gente tenha isso disponível aqui em Teresina, no Piauí, para outros estados também, que eu sei que você faz essa consultoria. E eu agradeço demais ter sido o primeiro convidado para a gente poder fazer parte, falar dessa história. E tem muito mais história por vir. E a gente conta demais com essa parceria que tem funcionado e funcionará bastante. Perfeito. Obrigado. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Sucesso Clínico. Continua de olho que vem muito mais coisa legal por aí. Um abraço.